Segundo Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me chamou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Bem, nós estamos diante de um escrito que foi escrito por um dos autores que eu tenho ali muito apreço. Eu já disse aos irmãos e sempre manifestei aqui que eu tenho um carinho enorme pelo apóstolo Paulo. Eu considero o apóstolo Paulo meu pastor, pois o que aprendo com ele é muito relevante, eu trago para a minha vida, procuro praticar. Então Paulo, ele é um grande nome dentro da Bíblia. Paulo é um grande apóstolo. Paulo, ele é um grande escritor. Paulo também é um grande discípulo de Jesus. Paulo começou a sua trajetória e resolveu encarnar, resolveu trazer para si a responsabilidade de ser como Jesus, um discípulo como um mestre, tanto que este mesmo Paulo vai escrever em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no verso de número 1, isso é tão verdade que ele tentou trazer para si a responsabilidade de ser um modelo, de tanto que ele tentou se parecer com Jesus. Então Paulo escreve em 1 Coríntios 1:11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo é um grande nome, um grande escritor, um grande apóstolo, um grande discípulo que tentou se parecer com Jesus ao ponto de ser um modelo e chamar a responsabilidade para si. A pergunta inicial que eu lanço para você é: será que você tem a ousadia ou poderia ter a prerrogativa de dizer para alguém, imita a mim, porque eu estou tentando imitar Jesus? Eu não sei como é que isso soa nos teus ouvidos, eu não sei como é que você vai trazer isso para a sua memória, como você vai imaginar essa cena, você diante de um hall de pessoas, de um grupo de pessoas, da sua família, ou até mesmo do teu filho, e você dizer, você não tem que imitar fulano, tem que imitar a mim, mas não porque talvez eu seja um bom exemplo, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Será que podemos trazer para si essa responsabilidade? Pois é, foi o que Paulo disse, e ele disse isso para uma igreja, e isso ecoa até os nossos dias. Agora, este mesmo Paulo sabe que quando se entrega a vida a Jesus, quando se recebe o sangue do Cordeiro, quando você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você se torna filho de Deus o Pai. Então este Paulo, que é discípulo, ele também é filho de Deus o Pai. E como filho, ele sendo parecido com Jesus, ele não só tem a responsabilidade de seguir e de fazer e de continuar o que Jesus continuou, mas ele também tem a responsabilidade de assumir o padecimento que Cristo padeceu, porque Cristo não deixa nenhum de nós enganado. Jesus, ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, entretanto, tende bom ânimo. Jesus ainda disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus ainda disse, vocês serão perseguidos por causa da justiça. Então perceba, Jesus não deixa ninguém enganado. Se cristão tem que esperar alguma coisa, esse cristão tem que esperar padecimento, porque Cristo padeceu. E se você se dispôs a parecer como Cristo, automaticamente você também irá receber parte do que Cristo recebeu, e dentre isso, você talvez vai receber padecimento. E quando falamos de padecimento,
Paulo, ele é expert em padecer. E ele descreve, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 24 em diante, esse Paulo começa a descrever parte do seu padecimento. Então ele dá um descritivo. E o primeiro descritivo é: Paulo recebe 5 quarentenas de chicotes, de açoites. Então ele é açoitado com um chicote 5 vezes. Depois esse mesmo Paulo escreve que recebeu açoites 3 vezes com vara. Por 3 vezes, esse Paulo sofreu um naufrágio. Esse Paulo foi apedrejado. O pessoal daquela cidade que apedrejou Paulo leva Paulo arrastado para fora da cidade, achando que Paulo havia morrido. Um determinado versículo, nesses que eu estou citando, Paulo disse que viveu uma noite, ele passou uma noite no abismo. Ele passou perigos entre judeus, perigos entre gentios, perigos de salteadores, ele passou perigo com os romanos, trabalhou intensamente, arduamente para a igreja. Ele se deixou gastar como um instrumento, por exemplo, como um lápis, como uma caneta na mão de um escritor. A tinta vai acabar, o lápis terá que ser apontado, ele vai diminuir de tamanho. Paulo é esse tipo de instrumento que se gasta, que se deixa gastar, ao ponto de chegar na fadiga extrema. Paulo, ele enfrenta vigílias, Paulo, ele passa frio, Paulo passa fome. Esse Paulo, às vezes, ele mesmo escreve, nem roupa às vezes tinha para determinadas ocasiões, como um inverno. Era a vida que Paulo viveu. Quando nós olhamos para Isaías 53, verso de número 3, Isaías fala sobre o homem das dores. Isaías está falando de Jesus, mas acredito que o título Homem de Dores cabe muito bem também a Paulinho. Se fôssemos então traduzir quem é Paulo, o Paulo é um cara sofrido, Paulo é um cara de padecimento, Paulo é um cara de dores. Paulo é mais ou menos assim: é melhor você viajar sozinho, eu não vou viajar com você, Paulo. Paulo é esse tipo de gente. Tenta imaginar você então pegando um cruzeiro. Chegou o momento das suas férias, você está ansioso para fazer um cruzeiro, mas de repente na hora do embarque, quando você vai entrar lá no navio, você vai ver que lá na tua frente um pouquinho, quem é que está lá? O Paulo. Aí você poderia ficar contente: puxa, eu vou fazer um cruzeiro, o apóstolo Paulo está aqui. Se você perguntasse para mim: pastor Rodrigo, você entraria? Eu diria não. E por que você não entraria? Porque Paulo atrai catástrofe. Eu não vou. Então, se Paulo está entrando no navio, aquele navio tem grande probabilidade de afundar. Se você vai viajar de avião e Paulo está, não embarque. Possa ser que aquele avião caia. Se Paulo fala para você assim: ó, vamos até o centro de São Miguel e vamos a pé, eu não vou. Porque possa ser que tu seja roubado daqui e ali. Então eu não vou. Então Paulo, é melhor você andar sozinho. Paulo sabia viver tendo, Paulo sabia viver não tendo. É o que ele escreve em Filipenses capítulo de número 4 e verso de número 12. Ele diz: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Só que algo me chama a atenção. De tudo que eu te descrevi do padecimento de Paulo, um dos itens me chama a atenção é quando Paulo menciona: eu passei uma noite no abismo. E isso me gerou curiosidade. O que significa passar uma noite no abismo? E a palavra que Paulo usa para abismo no original é profundeza. Só que quando você vai pegar o significado da palavra profundeza no original grego que Paulo escreve, nós vamos ver que o que Paulo está querendo dizer é que uma noite eu fui entregue à morte, eu fiquei à mercê da morte,
Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, eu estava na zona da vulnerabilidade, eu não tinha como reagir, eu não tinha força física, emocional, psicológica, recursos financeiros para poder agir contra aquilo que passei. Eu fui entregue à morte. E alguns historiadores e teólogos tentam entender o que foi que Paulo viveu. A grande maioria diz que Paulo, em um dos seus naufrágios, aconteceu à noite. Paulo ficou uma noite inteira exposto, agarrado, sob destroços, sentindo o frio em pleno mar, sentindo o frio não só do clima, da temperatura, do ar, mas também da água, e sendo vulnerável aos animais marinhos que passavam por debaixo dele, porque quando você está no mar, na água, você vê o que está fora d'água, o que está dentro você não vê, você está vulnerável, impotente ao que está abaixo de você. E essa experiência provocou em Paulo trauma, foi violenta, dilacerou as emoções de Paulo. Paulo fica perturbado. Outros teólogos já vão dizer que ele viveu uma prisão, em uma masmorra, em uma caverna, e também foi violento. Então não sabemos o que Paulo passou quando ele diz que foi entregue à morte, onde ele perdeu a esperança, as forças. Mas uma coisa sabemos: ele viveu algo violento que dilacerou as suas emoções. E quando Paulo ele escreve isso, nós podemos perceber claramente que Paulo é um homem de padecimento, um homem de dores, um homem que sofreu muito. Mas aí então, se Paulo estivesse aqui, eu perguntaria para ele, porque eu me imaginei sentado de cara a cara com ele, pensando como é que Paulo viveu isso e como ele superou isso. Então a minha pergunta era: Paulinho, como é que você superou todas essas catástrofes, dores, padecimento? E quem sabe Paulo ali então sentado na mesa, cara a cara comigo, naquela experiência, trocando experiência, e eu ali sendo enriquecido, quem sabe Paulo cita para mim o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 7, Paulo está falando sobre o amor. E ele diz: o amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E a resposta de Paulo seria mais ou menos assim: Rodrigo, sabe como eu venci tudo isso que eu venci na minha vida, ao ponto de chegar ao desespero? Eu consegui vencer porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo padece. Mas o amor ao quê? O amor ao Deus, o amor a Jesus, o amor ao reino de Deus, o amor ao evangelho de Deus, o amor à palavra de Deus. Sabe, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, ali as pessoas elas entram de um jeito, a palavra de Deus vai penetrando no âmago daquela pessoa. Aquele homem que era de um jeito, agora ele não é mais de um jeito, porque a palavra libertou, a palavra confrontou, a palavra curou. Então tudo o que eu padeci porque o amor de Deus me constrange, e este amor me faz suportar. Eu quero chegar do outro lado, porque ainda tem pessoas que precisam perceber, sentir, ser amadas pelo amor de Deus Pai, como eu fui, ser alvo do amor de Deus Pai, como eu fui. Então esse amor que eu recebi, eu preciso compartilhar. É Ele que me faz suportar todos os dilemas da minha vida, ao ponto de eu vencê-los e chegar do outro lado. Por isso eu continuo, Rodrigo, porque é o amor que eu sinto por Deus e a sua palavra. Mas se voltarmos lá no início, onde lemos Timóteo capítulo 1, verso de número 15, 2 Timóteo 1,15, me parece que Paulo está falando de um outro tipo de padecimento. E eu não sei se você prestou atenção, mas voltemos lá, 2 Timóteo 1,15, olha o que Paulo escreve: bem sabes isto,
que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Do que Paulo está falando? Agora de um outro tipo de padecimento, não é mais um padecimento externo, não é mais algo daqui de fora, que aconteceu aqui fora, não são mais chibatadas, não são mais açoites. O que Paulo está falando agora é de um padecimento interno. Henry David, escritor norte-americano, ele diz: a maioria dos homens vivem uma vida de um silencioso desespero. Repito, a maioria dos homens vivem uma vida de um silencioso desespero. E do que Henry David está falando? Do padecimento interno. E que padecimento é esse que Paulo fala e que Henry David está falando? É o padecimento que você sofre por causa do abandono, por causa da traição. É aquela dor que você sente aqui como se fosse uma faca pontiaguda. Ela vai entrando devagar, e conforme vai entrando, vai dilacerando, ela vai provocando em você um engasgo. Parece que tem algo que você pode beber o que for, não desce, não sai da sua garganta. Você fica com a voz embargada, as suas pupilas lacrimais, as suas glândulas lacrimais não conseguem colocar para fora as suas lágrimas. Você tem vontade de chorar, mas não tem lágrimas, parece que esgotou. Isso acontece também junto com o sentimento, uma mistura, uma miscigenação de sentimentos, onde você passa agora a comparar tudo que você fez para as pessoas com aquilo que você está recebendo daquelas pessoas. É automático, a voz está embargada, o coração, ao mesmo tempo que acelera, ele também parece que parou. Ao mesmo tempo que você não percebe que está respirando, ao mesmo tempo você sente uma opressão pulmonar, ao mesmo tempo parece que o ar é demais e você vai se sufocar com o próprio ar. É uma miscigenação, tudo isso provocado pelo abandono, tudo isso provocado pela traição. Você se doa, você se gasta, você se entrega por completo, de corpo, de alma, de espírito, de intelecto, de emoções, mas você não recebe aquilo que você doou. É sobre isso que Paulo está falando. Estou abandonado. Tem uma outra dor que eu estou sentindo, que supera tudo o que está aqui fora. E isso é tão verdade que Paulo, quando escreve a Timóteo, ainda na segunda carta, ele fala sobre o seu julgamento. Capítulo de número 4, verso de número 16, olha o que Paulo diz. Ninguém me assistiu. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Tenta imaginar assim, irmãos. Paulinho está preso. Chegou o dia do julgamento. Vêm os guardas para escoltar Paulinho. Leva ele para a sala do julgamento. E ele está algemado, escoltado. Abre-se a porta. Até abrir-se a porta, ele sabe que vai ter ali testemunhas. Ele sabe que vai ter ali pessoas que vão participar. E quando ele então tem essa expectativa de ter pessoas, ele fica pensando: será que tem algum crente, algum irmão de alguma igreja que eu fundei? Algum dos irmãos que eu orei, que eu passei a vigília orando? Será que eu vou encontrar alguém lá que eu sentei para aconselhar? Que eu deixei o meu serviço para trocar ideia com a pessoa, para ajudar a pessoa? Será que eu vou encontrar um rosto familiar? Porque o rosto familiar te traz segurança.
Até você encontrar um rosto familiar, você fica desesperado, mas quando você vê um rosto familiar, você se sente seguro. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer nada, mas só o fato dela estar do teu lado, ali, no mesmo ambiente, dizer, eu estou aqui, já te dá segurança. E Paulo está prestes a entrar na sala para ser julgado, e no caminho em direção ao banco dos réus, Paulo olha para a direita, Paulo olha para a esquerda, e não encontra um único rosto amigo, familiar. E quem sabe até chegar no banco dos réus, Paulinho então começa a pensar, nossa, quantas igrejas eu fundei, quantas cartas eu escrevi. Se Paulo tivesse o WhatsApp, como você acha que seria o WhatsApp de Paulo? Quantas mensagens ele iria receber? Quantas pessoas pedindo para ele orar, interceder, ou até mesmo para que ele pudesse aconselhar? Como você acha que seriam as redes sociais de Paulo? As pessoas entrando em contato com ele. E Paulo se sente sozinho, abandonado, traído. E novamente eu estou ali na frente de Paulo. E quando Paulo fala isso para mim, eu me senti só, Rodrigo. Eu me comovo. Mas eu volto à pergunta. Paulinho, tu já me explicou como é que foi que você venceu os dilemas externos, mas como é que você venceu a solidão, o abandono, a traição? Como você vence isso aí, Paulo? E quem sabe Paulo, então, ele responde para mim o que ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 17. Paulinho escreve assim: mas o Senhor me assistiu. Jesus estava lá. Quem sabe Paulinho caminhando no banco, em direção ao banco dos réus, se sentindo sozinho. Quem sabe eu estou conjecturando, tá, irmãos? Porque a Bíblia me dá condição de conjecturar, de pensar. Eu estou imaginando para que o texto ele se torne muito real para mim, na situação em que Paulo viveu. Então quem sabe Paulinho caminhando e agora não vê rosto ali conhecido para se fortalecer, mas de repente nesse caminhar, em um dos passos que Paulo dá, ele sente um toque no ombro. Quem sabe? E quando ele sente esse toque no ombro, a mão tem calor, passa vida. Aquele toque que quem sabe ele recebe, restaura a esperança de Paulo, traz paz ao coração de Paulo, traz ânimo novamente, o renova. E quem sabe quando Paulo ele recebe este abraço, não sei, esse aperto, não sei, ou simplesmente esse toque, não sei, quem sabe naquele momento ali Paulo reconhece a mão. Então Paulo escreve para Timóteo, o Senhor me assistiu. Não tinha ninguém, mas Jesus ele estava lá intercedendo e orando e fazendo parte daquilo que eu estava vivendo. Jesus não te abandonou. Silêncio não significa ausência de Deus. Silêncio não significa que Deus o deixou. Silêncio significa que Deus fez uma pausa, que Deus está caminhando contigo ao teu lado, mas a situação não precisa ser falada. Isso é silêncio de Deus. Ele está. E Ele está sentindo o momento que você está sentindo, a dor que você está sentindo. E Paulo continua me respondendo. Aí Paulo então volta e diz: Rodrigo, Deus me assistiu, por isso eu consegui suportar. Mas lembra quando eu falei do amor, Rodrigo, para você? Sim, Paulo, é claro que eu lembro que você falou do amor que você sente por Deus, por Jesus, pela palavra e etc, pela igreja. Falou, pois é, Rodrigo.
Aí quem sabe Paulo continua em 1 Coríntios 13:4, me falando novamente do porquê ele conseguiu vencer agora essa dor interna. E Paulo então, quando ele vai dizer, ele fala assim: Rodrigo, é esse amor ainda que me faz continuar a vencer essas dores e essas guerras internas causadas pelo abandono e pela traição. Porque este amor, Rodrigo, ele é paciente. Sabe, Rodrigo, cada um tem seus afazeres, cada um está numa pegada louca, né? Cada um tem sua vida, tem os seus problemas. Então por que eles iriam deixar os seus dilemas para vir aqui? Não tem problema, uma hora um deles aparece. O amor é paciente. E ele continua, o amor, ele é muito benigno, é bondoso. O amor não é invejoso, porque Paulo poderia sentir inveja daqueles que ele ajudou e estavam livres. Mas ele não. Ele estava preso. Paulo poderia até brigar com Jesus. Como é que pode? Eu sou o apóstolo, eu sou o escritor, eu sou aquele que teve a interpretação para poder escrever do teu evangelho. E por que eu estou preso e os caras estão livres? Ele poderia se sentir com inveja, menosprezado, abandonado por Deus, mas não sentiu, porque o amor não é invejoso, o amor, ele não se vangloria. Paulo não ficou jogando na cara de Jesus: mas eu levantei igrejas. O senhor falou que ia fazer uma, eu fiz um monte. Jesus ainda disse que nós faríamos obras maiores que ele. Então Jesus, ele fez o seu ministério, só que Paulinho foi indo além, foi chegando na Ásia, na África, na Europa. Paulinho foi expandindo a sua palavra, indo além. Então Paulinho poderia se vangloriar, se ensoberbecer. Entretanto, Paulinho não fez isso, porque ele sabia que tudo que ele era vinha de Deus, tudo que ele fazia vinha de Deus. Então o amor, o verdadeiro amor, não traz glória para si. Por isso ele conseguiu vencer o abandono. Ele não ficou na posição de vítima. Eu fiz e agora estou sozinho. Eu falei e agora estou sozinho. Eu fui e agora estou sozinho. Ninguém mais lembra de mim. Ele não se colocou nessa condição. Porque o amor não se coloca nessa condição, é o que ele coloca aqui agora. Não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Não sei se você já teve aquela experiência de falar e as pessoas entenderem todas as letras do alfabeto, menos o A. E você, de bom grado, com boa intenção, e falou o A. Mas o A não foi entendido. Suspeitaram mal. Falaram o que você não quis falar. Deturparam. Pensaram. O amor não pensa mal. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, na cabecinha de Paulo, quando Paulo fala, ninguém me assistiu, mas não me assistiram porque estão trabalhando. Ele não está pensando mal das pessoas. Não me assistiram porque estão nos seus afazeres, não vieram porque não tem condição. Os crentes estão numa situação difícil. A pergunta é, quando é que foi fácil? Nunca foi fácil. O mundo é difícil desde o primeiro casal. O primeiro casal já arruinou o mundo. De lá para cá nunca foi fácil. Então Paulo não pensa mal, mas Paulo ainda escreve: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E eu estou ali aprendendo com Paulinho. E quem sabe agora esse Paulinho, meu pastor, ele diz assim: quero te dar um conselho, Rodrigo. O conselho que eu te dou é:
continua fazendo o bem. Pois se as pessoas estão fazendo mal para o bem que você faz, o problema não está em você. O problema está nas pessoas. Continua fazendo bem e resista ao mal. É o que escreveu Paulinho em Romanos capítulo 12, verso de número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E no verso 9 do mesmo capítulo ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então eu fiquei pensando, como é que poderíamos decifrar e definir essa vida estipulada e vivida por Paulo? E eu acho que o estilo de vida do Paulo é uma utopia. Uma utopia do Evangelho do Cristo, uma utopia do Cristo. É o que o Paulo resolveu viver. E por que Paulo viveu a utopia do Cristo? E por que eu digo que a utopia é o Evangelho e este amor do Cristo? Porque é estranho esse estilo de vivência. Pensa comigo assim: por que é que eu devo dar assistência quando eu sou abandonado? Pensa comigo. Vamos trabalhar dentro dos direitos e dos deveres, e a nossa geração pensa mais nos seus direitos do que nos seus deveres, e esquece dos seus deveres. Então vamos trabalhar dentro do direito, por que é que eu devo dar assistência, sendo que sou abandonado e traído? Por que é que eu devo perdoar, sendo que não foi eu que ofendi? Por que devo perdoar se tenho condição de me vingar? Por que é que eu devo amar, se essa pessoa me feriu tanto? Então eu queria que você pensasse num mundo ideal, um mundo utópico. Pensa comigo assim. Pensa num mundo onde não existe maldade, não existe furto, não existe roubo, assalto, pedofilia, violência, em todos os sentidos. Não existe corrupção. Pensa num mundo onde o respeito ele é a prioridade. Em um entroncamento e cruzamento, sempre te dão passagem. Pensa no mundo onde as buzinas do carro são para te cumprimentar e te desejar um bom dia. Pense no mundo onde as pessoas não são oportunistas. Pense no mundo onde a partilha faz parte da vivência de cada um e não há pobreza. Pense no mundo onde oferecemos o bem. Pense no mundo onde abraçamos mais do que reclamamos mais. Pense no mundo onde o amor e a generosidade é o que reina. Pensou? Que mundo é esse? Ideal? Utópico? Talvez. Mas, na verdade, tudo isso que eu falei, Jesus inaugurou quando encarnou. Jesus demonstrou que era possível. Mas se você é daquele tipo de crente que diz assim, Jesus era Jesus, ele é Deus, sendo que ele fez tudo o que fez sendo homem, pois era 100% homem, Jesus não fez milagre sendo Deus, ele fez milagre sendo homem por ser o homem perfeito. É diferente? Então eu te dou o exemplo de Paulinho, um mero mortal, que diz: sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Ele também viveu a utopia e deu certo. Logo, se ele viveu e experimentou, não é utopia, o amor não é uma ideia, o amor não é uma utopia. O amor é uma verdade, o amor é vida,
O amor é Deus. E se Deus é amor, quanto mais próximo de Deus, mais amor eu dou. Quanto mais próximo do meu ego, menos amor eu dou. Quanto mais próximo de Deus, mais amor eu sou. Quanto mais próximo de Deus, mais luz emano. Mais harmonia eu trago. O amor é a restauração de todo e qualquer relacionamento. É o amor que destrói o orgulho. O amor é o único que levanta pontes destruídas. O amor é o único que levanta, que derruba os muros das diferenças e une as culturas. O amor é o único que faz tudo isso sem efeito colateral. O amor é a solução. É fato, mas é uma escolha. É você que escolhe viver o amor, dar amor, ser amor. Perdão é uma escolha. Arrependimento é uma escolha. Fazer o bem é uma escolha. Depende unicamente de você. E quanto mais você fortalecer o amor, mais em amor você se torna. Porque tem um escritor, Adriano Del Roque, que disse que dentro do coração do ser humano existem dois lobos, o ódio e o amor. Um deles vai vencer. E vencerá aquele que você alimentar mais. Gosto da frase que disse, alguém disse, o cristianismo não deu certo porque ainda não foi experimentado. Será que esse tanto de milhões de crentes que temos no Brasil, será que o Brasil já não era para ser diferente se vivêssemos o amor? Por isso que o Evangelho do Reino de Deus não é quantitativo. Crescimento de igreja não é crescimento do Evangelho. Crescimento de igreja não é crescimento do amor. É por isso que eu gosto da expressão que Lucas usa quando ele fala da igreja primitiva. Ele disse que o Senhor ia acrescentando os discípulos à igreja. Não ia acrescentando membros. Membro é coisa de instituição. Membro é coisa de homem. O plano de Deus é fazer discípulos. Pessoas como Jesus, que pelo amor, por onde passam, restauram. Só que tem pessoas dentro da igreja, com cargo de pastor, de líder, que destrói. Faz questão. Enquanto um traz a boa imagem, ele depois no secreto desfaz tudo, coloca uma má imagem, destrói. Mas se tem amor, a gente constrói. O amor é o único que restaura sem efeitos colaterais. E essa será a minha oração daqui para frente. Que a Igreja Batista Atos viva em amor. Não é utopia, é uma escolha. Experimente viver. Experimente colocar o amor no teu relacionamento conjugal, paternal, empresarial, educacional. Coloque o amor e você vai ver a restauração de Deus sobre a tua vida. Que Deus os abençoe.